Nosso segundo podcast, tá? E eu estou recebendo aqui algumas amigas especiais que eu escolhi ali a dedo por conta de serem as minas, né? Assim que eu venho observando todo esse tempo, que é a Val, né? A Val tá aqui pelo fato de ela ter uma escola de surf e ter duas filhas surfistas, né? Três. Três filhas E um surfistas, filho surfista tá? também. Então, a família é só surf, né, Val? Graças a Deus. Né? Ter a escola dela também, que é uma escola que eu respeito muito. É uma pessoa que está sempre no mar e que tem atitude, que tem iniciativa. E a gente vai falar também sobre isso, tá? Boa. Que vai ser parte do nosso assunto, né? A Usha Zucarelli, que, né, foi paixão à primeira vista, né, Usha? Quando você veio aqui na loja, né? E assim a sua vontade, a sua determinação, né, de dar inveja, a sua perseverança de alcançar o que você alcançou até agora, vice-campeã de onda grande, de onda gigante. Tá aqui a Usha aqui, ó. Segundo ela, tem seus medos, né? Mas quem não tem medo, né? Se a gente tá aqui, o surf ele cobra isso da gente, né? Então a Usha tá aqui para falar também da trajetória dela, que eu acho bem legal, né? E também da questão de comportamento, né? Vocês três estão aqui para falar do comportamento também, que eu acho que é o principal foco desse nosso bate-papo aqui, pelo que eu observo, diante das meninas que vêm aqui na loja comprar prancha, né? Ah, eu preciso de um longboard porque com a pranchinha eu não consigo mais surfar, que os machos de plantão não deixam. Então, esse é um assunto que a gente vai estar conversando aqui. E minha filha Marina, né, que também eu acompanho ela desde criança, desde os 4 anos que ela surfa, né, e eu estou trazendo a Marina também por uma experiência diferente, né, de ela ter saído de Florianópolis e morar em Noronha e ter participado lá do campeonato de Noronha e ter sido campeã noronhense. Uau. De Florianópolis foi campeã noronhense lá em Fernando de Noronha, né? Marina faz biologia, tem tudo a ver com o mar. Tudo que eu queria fazer quando era criança, hoje a Marina faz, né? Apesar que a minha relação com o mar também é muito forte e me faz muito bem. Então são situações, né? A Val com a escola, né? Inclusive um monte de gente, trazendo um monte de garotas, principalmente garotas, né, Val? Diante dos Principalmente. seus projetos, né? A Usha. E aí eu queria saber de vocês, né? Aquela primeira pergunta que eu sempre faço. O surf na vida de vocês, né? Eu sei que representa muito, né? Isso tá na cara, tá no DNA, mas como que começou, né? Então, um pouquinho de cada, vou dar a palavra para Val, e agora vocês tocam. Beleza. O surf para mim hoje é tudo, né? Eu vivo dele. Mas foi uma trajetória chegar até aqui. Eu tava escutando vocês falarem, começaram a surfar com 12 anos, né? Eu Uhum, também comecei com 12 anos em 1980. uhum. Então imagina, A em gente, 80 eu tinha 12 anos. a gente é mais ou menos tá ali, né? Então você imagina, né, o que que foi a minha entrada na água naquela época que não tinham meninas, né? As amigas iam pra praia comigo pra ficar Não na tinha areia. menina, não tinha roupa de borracha Nada, e não nada. tinha, Prancha. e não tinha internet para você saber como é que estava Nada. o suel e como é que Nada. estava Acordava de vento. manhã, fazia assim, porra, vento subo pra Barra da Lagoa, né? Chegava aqui não tinha nada, tava flat, ou então chegava aqui tava gigante. Então era tudo muito precário, muito precário. A gente não tinha nada e era na teimosia. As meninas iam junto com a gente pra praia, as amigas, pra ficar paquerando os surfistas, né? Mas daí, pra dentro d'água era eu mesmo. Então, desde muito tempo, né? Eu escuto muita coisa lá de dentro d'água, Não mudou muita coisa. com relação ao meu espaço como mulher. Enfim, nessa trajetória aí veio a educação física, né? Eu trabalhei 15 anos dentro de academia, com esportes aquáticos também. E eu via todo ano, né? Passava inverno e verão, eu branca na área, dando aula dentro da piscina, meus alunos tudo moreno. Eu casada com surfista, mas não dava para pegar onda. Imagina, você trabalha de segunda a sexta, com 4 filhos.
Final de semana você tem tempo para qualquer coisa, menos para surfar, né? Então o marido ia surfar, a gente ficava em casa, correndo atrás do prejuízo da semana, enfim. E uma hora, lá pro ano de 2000, a gente pensou, porra, vamos juntar o hobby com a profissão e vamos ver o que vai dar, vamos botar a educação física, vamos ganhar dinheiro com isso. Vamos ser felizes. Vamos E se aí divertir ganhando dinheiro. a gente começou a trabalhar com surf e academia também ao mesmo tempo, né? A gente não quis largar tudo, mas foi a primeira escola de Floripa trabalhar no inverno, a acreditar que poderia ser algo além da temporada. Naquela época não tinha a tainha ainda, a tainha veio em 2008, né? Então a gente conseguiu trabalhar bastante tempo, o ano inteiro, foi muito bom. E a partir do ano, mais ou menos, faz uns 10 anos que a gente largou tudo para trabalhar só com o surf. Né? São 4 filhos, 3 netos, todo mundo surfa, todo mundo pega onda. Tem uma filha que é atleta, chegou a nível mundial, que foi a Marina, minha Marina, né? Tá em Portugal, né? A Marina Rezende está em Portugal. E eu falo o meu troféu, o meu grande troféu, né? Mas hoje toda a família trabalha com surf. Uma filha trabalha com parte de marketing, a outra é professora de surf. A Marina lá em Portugal é coach de surf hoje, trabalha com coach. E a gente vive de onda, né? A gente não tira nada da água, a gente só vive daquela energia. Eu falo que eu sou a pessoa que mais traz alegria pra Barra da Lagoa, né? Porque quando eu chego na beira ali, com aquela penca de aluno, a galera me olha do outro side, eu já sinto a onda de ódio, né? Fala, porra, lá vai ela trazer aquela raça de prego pro outside que eu escuto dentro d'água. Só que não é bem assim, né, galera? A gente tenta construir um surfista. A minha história, como professora, não é empurrar na onda, é construir um surfista. E mais ainda, as surfistas. Eu falo para as meninas, com o surf que a gente vai conseguir trazer essa comunicação. Porque a gente escuta, lógico, né? Sai da água, não é lugar de mulher. Imagina. Tá muito A última tá mais muito ainda, né? Que pega as ondas grandes lá mesmo, que ela deve escutar, né? Não, acho que nas ondas grandes é menos. Ó, que sorte. Eles falam parabéns pela atitude, Porque você faz coisa que muitos homens não têm na coragem de fazer. na merreca é muito mais falatório do que na onda grande. A onda grande é preocupação, é diferente a vibe. E essa construção, tipo, a Usha já é de uma outra geração, né? Ela passou uma geração que não sofreu tanto esse repúdio dentro da água. A gente teve mais, a gente teve que criar um posicionamento que às vezes não é um posicionamento tão feminino. Porque se eu entrar, eu já fiz essa experiência de entrar no mar aqui e sentar lá e esperar a minha vez. A minha vez é nunca. Quem que vai dar mole pra uma mulher mais velha isso não mudou, não. e de longboard? Continua até hoje, né? O lance do longboard que você falou, João, que a menina fala, mas eu vou pegar longboard porque eu quero surfar mais. Eu já vejo por outro lado, eu já vejo o longboard por uma questão eu falo, longboard é igual prazer. É só prazer. Sim. Então a tua trajetória de quando você inicia no surf até você chegar no seu produto final, digamos assim, com um pouquinho de performance, no longboard é muito mais curta, né? Eu consigo fazer uma pessoa pegar a onda e pensar em manobra antes de 1 ano. Na pranchinha eu preciso de pelo menos 2 anos para ter essa mesma resposta de performance. Sem contar o romantismo que tem em cima de um longboard, né? Longboard é vida. A possibilidade, né, da pessoa poder caminhar. É vida, é lindo. Ou fazer uma onda mais de performance. Ele te dá mais opção, né? Diferente da pranchinha. A pranchinha é performance total. É aéreo, é batida, é cutback, rasgadão. E o longboard traz algo mais sereno, sem competição, né? Eu vejo algumas situações no mar, assim, eu percebo isso, né? Assim, às vezes eu fico no mar, eu fico observando, porque dentro do mar eu consigo vender longboard. Uau. Eu já vendi alguns longboard dentro do mar, né? E as pessoas que compraram esse longboard me agradecem até hoje, porque eu tento acertar a pessoa quando ela compra o longboard e vai para lá, eu vou do lado dela para ver se realmente está funcionando. Se realmente eu acertei, e está sendo assertivo, né? Mas, o que eu vejo, né? Eu percebo, por exemplo, a Usha tá ali surfando, é uma garota tal que surfa bem, daqui a pouco aparece um ali do lado querendo aparecer para ela. Querendo aparecer e ser ou competir com ela. Não, mas aí entra numa competição, eu percebo isso. Mas, por que eu convidei vocês? Eu percebo que vocês conseguem se impor numa situação dessa.
Eu tive uma situação com a Marina na Mole, logo quando eu cheguei na ilha, de puxar o leste dela. Pra quê? O coroa puxar o leste dela. Ah, tô brincando. Pô, mas você nem conhece minha filha. Você não tem essa liberdade de poder brincar com ela. Foi uma maldade, né? Então, assim, a Usha, ela conseguiu o espaço dela por determinação dela, por persistência e de se impor e surfar onda grande. Ela mesma falou isso, né? Onde tem onda grande, não. Os caras me dão um apoio. Então, você conseguiu o seu espaço lá. Na atitude, né? Atitude. É que se a gente não se impõe, ele só Não, chama então, rinca. então não tem que se impor pros machão de plantão. Tem muita gente boa, tem muito cara legal, tem muito cara que dá uma força, mas tem ainda os machão de plantão que, porra, não cabe mais. Né? Não tem essa situação. Então eu Mas vejo até... eu acho que o surf também é um presente para as mulheres, porque o surf nos obriga a sair da posição de vítima. Sim. O machismo, né, enraizado na sociedade, coloca a mulher muito como vítima, né? Então, e quando vê a gente tá se vitimizando, e isso a gente sofre com isso. E se você se vitimizar no surf, você não pega onda. Então, é um presente que o surf te dá de sair dessa posição de vítima e virar realmente a protagonista. E às vezes a gente tem que se impor até de uma maneira masculina, né? E de alguma que falam que é masculino, mas eu não acho que é masculino. É impor seus limites, né? Falar, é minha vez. E na atitude, né? Quando eu discuti mesmo no mar uma vez, e eu fiquei com vergonha de ter discutido no mar. Do café. E aí eu passei a me fazer de surda, de louca. Tá. Só que como eu sou muito reativa, aconteceu que teve na Joaca em Mar Grande, teve também lá na Pinheira, do lado das pedras, Mar Pequeno, de me empurrarem pra laje e fazer eu cair em cima da pedra. E eu já tinha discuti uma vez no mar, assim, falei, não vou discutir mais. E aí eu comecei a responder em atitude. Me impressiona a pedra, eu esperava, ficava mirando, a hora que vinha o cara, eu prensava ele na pedra também. Aí o cara vinha brigar comigo, eu falei, mas você acabou de fazer isso comigo, eu não chorei? Vai ficar chorando? Aí então eu fui levando, e aí de repente no final eu virava amiga do cara porque a gente fazia piada da situação. E eu conseguia transmutar aquela agressão para uma comédia. É isso que eu gosto muito do Big Surf. No Big Surf, quem não leva pra o engraçado não se sustenta no Big Surf. Não continua. A gente fala assim, tudo pode ser cômico ou trágico. Depende de como você vê. Porque você pode tomar um caldão, tipo aquele de Taquatiara, e dar risada depois, ou ficar traumatizada, né? Então, se você quer ser do Big Surf, você vai ter que levar pro cômico. Até as treta, você vai ter que fazer piada depois, sabe? Porque senão, realmente, você não... Então, foi como eu fui lidando, assim. Eu sou muito reativa. Eu vim da luta, da capoeira. Então, pra mim, foi um grande aprendizado... Apesar da capoeira também ser a arte de lutar sorrindo, né? Fazendo graça, tirando sarro. Mas eu acho que o grande aprendizado foi sair daquele papel de mulherzinha vítima e falar, não, peraí, essa é a minha história. Eu vou escrever ela. Né? E ninguém vai estragar a minha vibe. Você começou a escrever essa história quando? Com 23 anos. 23 anos. Foi em 2012 que mas o meu sonho de surfar onda grande era, antes de eu conhecer o mar, eu já queria surfar. Eu era capoeira, morava em Mato Grosso do Sul, e eu já queria surfar. Então... Você veio de uma região que não tinha praia, já tinha essa vontade, já tinha essa... a praia mais perto é 1.400 quilômetros. Nossa. De distância. Aqui. É mais perto. É o mais perto. Bem longe. E o longboard pra mim veio depois. Eu aprendi a surfar com a pranchinha porque eu queria... Mas você surfa pouco de long, né? Então, não, eu surfo vi bastante. você surfando algumas vezes. Eu não... É porque assim, eu cheguei em 2012 e aí eu já fui pra pranchinha porque eu fui acompanhar os colegas e eu queria mais era me conectar com o mar. Então em 2014 eu me formei guarda-vida. Porque eu quase morri na guarda do Embaú. E aí, na época, eu ainda não conseguia ver graça disso, de quase morrer, de sair vomitando sangue. E eu fiquei meio traumatizada na época. Eu falei, não, se eu quero, se é meu sonho, eu vou ter que aprender. Então, eu fiz o curso de guarda-vida.
Então a pranchinha pra mim era, eu ia de ônibus, né? Eu morava no centro, ia de ônibus, a pranchinha era mais fácil de carregar. Não era Então, aquele estorvo, né, Val, de carregar. e era também assim, era o que eu conhecia, era o que eu via, era o que chegou pra mim na hora. Então era meu passaporte pro oceano, né? Que a gente chama de, pra mim eu ainda vi o oceano como uma grande calunga, né? Um cemitério cheio de vida e cheio de morte ao mesmo tempo. Era uma coisa muito. Quando eu fiz o curso de guarda-vida, foi mais para aquatizar mesmo, né? Então, sempre de pranchinha. E aí eu comecei a entrar nos mar maior. E aí eu vi que no mar maior era mais fácil, porque eu podia dropar com calma. Eu podia. É só não cair. Eu tinha dificuldade de ler a onda, porque eu não crescia observando o mar. Então, com a onda grande não tinha como, tava estampado na cara a leitura da onda ali, não tem como você não ver a linha, você tá vendo ela bem de longe. E eu sempre tive um lance de sacrifícios mesmo, assim, eu acho que a palavra sacrifício, porque você tem que deixar algumas coisas de lado em busca do que você quer, né? Então eu tava no rolê, aí eu falava assim, gente, eu tenho que ir embora, eu era a primeira a ir embora do rolê, porque tá entrando swell. E a minha onda a Pamela Chuck até hoje, toda entrevista ela fala, a Usha fala que a onda dela vem navegando 3 dias pra encontrar com ela, mas eu falava... Nossa, eu falo isso pras alunas. Eu sempre falei isso, eu falei, não, minha onda já tá navegando na minha direção, é um grande encontro, eu não posso me atrasar. Eu falo isso Já saiu dali, eu tenho que estar junto. E aí eu comecei a pegar os mar maior, comecei a aumentar a prancha. E quando eu conheci o Cardoso, eu vi que todo mundo surfava de 10 pés. E você, na hora do drop, você tem que sentar na rabeta, você tem que jogar todo o peso. Diferente da pranchinha, que você, quando dropa, você tem que botar todo o peso no meio da prancha. Que o pé da frente tá no meio da prancha. Na hora, aí entrou o longboard na minha vida. Porque eu falei, gente, eu não sei, eu tomava, não conseguia surfar com a prancha maior. Aí eu peguei o longboard, aí foi a primeira vez que eu surfei de longboard, eu já tava surfando no Cardoso. E aí chegou o longboard na minha vida, e aí eu tento todos os dias dar um surf de pranchinha e um surf de longboard, fazer os dois. Só que realmente eu não tenho a manha de caminhar no longboard, eu não tenho essa, porque você não vem da linha do longboard, né? Você não começou a surfar de longboard... eu não venho, mas eu tô indo. Clássico, né? Eu tô indo. Que nem eu nunca fiz um bico de longboard, porque meu surf não é. Eu peguei já 2 pranchas para fazer bico, mas não adianta. O meu surf é performance, né, Val? Mas vamos fazer esse bico. Não, eu sei, mas é por instinto. A hora que você dá o drop, você já quer acelerar na onda, né? Cada um tem um estilo, tem um estilo, e aí, porra, a hora que você tem uma parede que você fala, pô, vou fazer um bico, não. Você prefere jogar a prancha e dar uma batida do que meter o pé no bico. Então vai ter que entrar focado. Tem que entrar. É o estilo. Mas é que eu acho que meu pai saiu da pranchinha e foi pro pranchão também. Tipo, na real que eu comecei a surfar com fã, aí depois eu fui pra pranchinha. Fala um pouco, quando que você começou a surfar, minha filha? Aí depois eu fui pro pranchão, daí eu misturo tudo também. Você sempre surfou de long? Comecei na pranchinha, sempre fui medíocre. Todo A vida mundo inteira começou medíocre na por causa da pranchinha. pranchinha. Fala um pouquinho de você, Agora Marina. brilha. Tá. Meu pai falou, né, que comecei 4 anos, não lembro muito, mas a gente morava em São Paulo e toda vez que a gente ia pra praia era muito bom. A gente sempre teve muita conexão com o mar, mesmo morando na capital. E aí depois de um tempão a gente mudou pra Floripa, acho que eu tinha 13 anos, ou uns 12, sei lá. E aí foi quando a gente começou a surfar mesmo sozinha e começou a pegar o gosto pela coisa. E surfar pra mim, eu acho que a melhor parte é estar em contato com o mar. Então, eu gosto de estar surfando, pode ser de pranchinha, pranchão, onde tiver onda e eu tiver com uma prancha, eu vou dar um jeito de surfar. E também gosto muito de mergulhar. Ter esse contato com o mar, d'água passando assim no meu cabelo, é muito bom. E eu acho que essa é a melhor parte de estar surfando. Muito bom também quando eu tô com meus amigos, com minhas amigas, com minha família. Minha família também surfa, então isso tá inserido na nossa vida desde sempre, né? Aí meu pai queria que eu falasse de Noronha, né? Eu fui pra lá ano passado e fiquei 6 meses. E eu peguei bem a temporada de onda. E eu nunca tinha saído pra surfar daqui de Floripa, assim, independente, né? Mas a Marina não foi lá pra surfar. Eu não fui lá pra surfar. Ela foi pra trabalhar. Deixa eu falar.
Uau. Eu fui pra trabalhar, né, que eu faço biologia. Eu fui fazer trabalho voluntário, mas foi consequência, eu juntei o útil ao agradável lá, consegui surfar, levei minha prancha. E foi muito bom porque foi um lugar totalmente diferente, é uma onda oceânica, é muito mais forte, é mais cavada, fecha, abre, tem fundo de pedra também, nunca tinha surfado em fundo de pedra. Então foi muito bom, assim, pra eu... Mas tu levou a pranchinha? Levei pranchinha, não tinha como levar pranchão no avião. Mas se tivesse pranchão, eu tenho certeza que eu ia me jogar muito mais nas ondas até maiores que tinham lá. Eu me sinto muito mais segura, tipo, consigo dropar antes. É bem isso que a Usha falou. E é isso, mas eu me desafiei na pranchinha também, deu super certo. Noronha não é um pico pro longboard, Não. né? Mas dá. Pra eu arrumar um longboard, pra eu surfar Mas se eu lá, tivesse Mas um eu longboard, eu estive lá eu ia fazer história. pra visitar a Marina, eu passei uma semana lá e foi um custo para arrumar um longboard. Foi assim, algo muito difícil, mas eu arrumei um longboard e consegui surfar um dia em Noronha. Não dava, cacimba não existe. Cacimba os caras desciam 3 metros, Gabriel Pensador de capacete, Nossa. lá na laje 3,5 metros de onda. Sim. Então, Mas eu acho que essa dificuldade de não ter pranchão lá é a dificuldade de levar as coisas pra lá também. Tem um shaper na ilha, a maioria das pessoas surfam de pranchinha. Tem um outro cara também que eu conheci que ele tem pranchão, mas tipo, traz de navio, então é difícil. Antes não tinha avião a jato, agora tem, então agora tem, dá pra levar. agora já sai voos direto. Né? Mas eu acho que essa dificuldade de levar as coisas pra lá também, e as pessoas que são de lá já surfam de pranchinha, então não tem isso. E Mas a própria onda também, não? mas se tivesse pranchão eu ia surfar lá, porque eu gosto muito mais de surfar de pranchão, é mais libertador. Uhum. E é isso, tipo, quando eu tô na água, parece até que eu tô intimando os caras, assim, quando eu chego de pranchão, eles já ficam até, ai, não vem me dar volta, ai, não sei o quê. Daí quando eu tô de Se pranchinha... reclamar demais, eu passo por cima. Aí se eu tô de pranchinha, eu tenho que ficar no meu cantinho lá, tipo, esperar o que sobra. E quando eu tô de pranchão, não, tipo, eu sento no pico e espero a minha vez, né? Porque se eu ficar quieta, eu não vou pegar onda. Então a gente Você vê escolhe a tua também vez, Eu né? escolho minha vez. A conversa rodou, posso. a conversa rodou, Eu organizo. mostrou Você vai. uma certa dificuldade, né? E eu ainda sou humilde de deixar os caras. Se eu pudesse, eu pegava todas Não, as você é muito ondas. boazinha. Eu organizo, eu sou justa. Vai você. Agora tá bem. Porque eu não tô Só tempo nessa, sem surfar. só nessa deixa da Marina lá de Noronha, a gente puxa, estica aqui pra Val agora e vamos falar um pouquinho sobre as trips que você faz com a galera, que eu acho bem interessante, né? Deixa eu só Onde falar uma coisa envolve antes yoga. Que eu acho engraçado que eu tô surfando lá, chega a Marina de pranchinha, quebra. Aí daqui a pouco, outro dia passa, chega a Marina de fanboard e quebra. Aí tá lá surfando, daqui a pouco chega a Marina de longboard e quebra. Eu falo, cara, a guria pega. E sempre, né? Tu pode ver, nunca vi a Marina de roupa de borracha. Não. Ela tá o frio que for, acho que se ela puxou dele, né? Eles devem ter uma proteção, alguma coisa biológica, sei lá. Tá lá um frio, todo mundo de touca, de bota, tá a Marina de maiô surfando na friagem. Mas aí que tá, que eu falo, a questão de ser criada no surf, ter ser criada fazendo isso. É natural pra ela não precisa fazer escola, aprender. Ela surfa com tudo. Se der uma tábua, ela vai surfar. Se der uma porta, ela vai surfar. Mas ela vai dar um jeito de surfar. E outra coisa também que eu queria falar, que é a questão do longboard que você falou, que é bem interessante, que a galera tem uma ideia que o longboard é tudo igual. Ah, eu vou sair da pranchinha, eu vou comprar um longboard. 9 pés, me dá aí qualquer um. Gente, longboard é um universo. É muito grande. Tem longboard para performance, tem longboard para clássico, né? Então, cada coisa é uma coisa. Às vezes as meninas chegam assim para mim lá, eu quero fazer algo de longboard. A minha especialidade é longboard, eu surfo de longboard. Sempre fui medíocre no surf, né? Quando surfava de pranchinha, no longboard, graças a Deus, deu pra dar uma soltada, pelo menos. E as meninas chegam lá com longboard, que eu olho pra ela, pro long e falo, cara, Tá errado. não é esse, vamos botar na água, eu falo. Vamos tirar lá da sala, do enfeite da sala e vamos botar na água. Mas é que tem que buscar conhecimento, né, João? Porque são infinitas possibilidades e às vezes o teu surf não é só porque você era ruim na pranchinha e você vai ficar boa no longboard, é porque se o longboard não for certo, a problemática continua. Teve uma amiga minha que ela não conseguia ficar de pé, não importa o tamanho da prancha, e quando eu fui ver, a rabeta dela era tipo super Round pin. round pin. Pin. Falei, troca essa Era rabeta. pin, né?
Cara, a rabeta faz toda a diferença. As quilhas também, mas a rabeta, a largura do longboard, tudo faz diferença. Tudo. A gente aqui, a galera acha que é só litragem, né? Ponto. Quando eu criei a marca, né, eu vi todo o movimento do longboard crescendo, né, e eu sou apaixonado pelo longboard também. E aí, quando eu iniciei o processo de vender as pranchas aqui, poxa, a pessoa fala, me manda uma foto do longboard, e eu falo, cara, velho, você quer comprar uma prancha, você vai ter que ir na loja, velho, porque eu quero te escutar, cara. Tem que tocar. Eu quero saber se você veio da pranchinha, se você é iniciante. Qual mar você vai surfar. Onde você vai surfar. Então a gente tenta pegar toda essa informação e graças a Deus, até hoje, eu acho que aqui na loja a gente já conseguiu vender mais de 40 pranchas. Uau. Até hoje, eu não errei. Eu vejo as pessoas no mar ali, porra, João, caramba, que legal, tal. Então, assim, a gente passa essa confiança, né? Onde a pessoa realmente vai comprar um produto e outra, se não encaixou, volta. Troca. Volta que eu vou te trocar, porque para alguém vai servir, né? É o que eu falo aqui. A gente, quando trabalha com moda, pô, tem um que gosta do preto, outro gosta do branco, outro gosta do verde, e aí? É isso aí. Então, você tem que ter opção para todos, né? Então... O longboard hoje ele traz essa situação mais confortável, né, Val? Então, vamos lá, Val. Me fala um pouco lá das suas trips, que eu acho bem legal, tá? O comportamento que eu vejo das meninas também na água, Val, que acompanham você, eu acho legal também, elas se impõem. A gente tenta educar, né? Mas cada um. Dentro do mar, eu mas acompanho. A gente tenta educar. Né? E assim, eu acho bem legal, como sua filha também, que a gente surfa um pouquinho mais junto, a gente fez aula de natação também. A Janaína. A nasceu pronta também, que nem a Marina. É uma linda, assim, nasceu pronta. sabe? Imagina, o primeiro dia que ela pegou o longboard, fez um hang-ten. E por eu ter duas filhas também, o meu ciclo de amizade com as meninas ele é muito mais aberto, muito mais favorável e eu consigo ter um entendimento melhor, sabe? Mais Joãos dentro Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre seu projeto também, depois eu vou querer que a Usha fale de umas questões sobre o medo, né? Que a gente quer falar um pouquinho sobre isso também, interessante. Tá? Então, vamos lá, Val. Eu não entendia, até um tempo atrás eu não entendia essa questão de falar que... eu via todo mundo, a mulherada juntando mulherada para surfar, a mulherada, e falava, gente, o que, é que ela tem contra os, o que, é que elas têm contra os homens? Né? Eles não menstruam. Eu queria dar aula para todo mundo, homem e mulher, eu não via diferença se era homem, se era mulher, eu queria que todo mundo tivesse dentro d'água. Mas aí, um tempo atrás, eu comecei a entender essa questão do empoderamento. O menino, ele não precisa ser chamado para surfar, ele vai sozinho. A menina, você tem que dar, às vezes, até um pontapé na bunda dela. Porque a maioria das mulheres fala para mim assim, mas eu não vou conseguir, eu não tenho mais idade, eu tô gordinha, ou eu não é para mim, é um ambiente muito hostil, lá. Então, as meninas têm muitos senões, os meninos não, eles vão. E, mediante isso, eu comecei a entender por que tem que juntar a mulher para surfar. Até um tempo atrás eu tinha preconceito com esses grupos de meninas surfistas. Eu falava, gente, o que elas têm contra os homens? E não é isso. A questão é que as mulheres têm que se fortalecer mesmo, porque às vezes elas precisam de empurradinha, de um empurrãozinho. Então, mediante isso eu comecei a juntar as meninas para surfar e aqui na Barra, as imersões começam aqui, né, na minha escola. Foi as primeiras vezes que eu fiz imersões, foi aqui. A ideia da imersão é fazer um concentrado de surf, não só parte prática, tudo. Dar um pouquinho de teoria, ensinar o que é prancha, ensinar regras, né? Eu falo, a gente ensina as regras não são femininas e masculinas, as regras são regras. E a lei é igual para todo mundo dentro d'água, mas a gente ensina e respeita quem quer, né? Às vezes a gente tem alunas, eu vejo aí umas coisas acontecendo, enfim, a gente tenta interferir, mas cada um com seu cada um. E aí a gente começou a unir as mulheres e realmente a gente viu que a mulher precisa disso, ela precisa desse... Porque na questão das imersões, né? Não é só o surf, não é só o yoga. A gente faz algumas rituais de sagrado feminino, umas bruxarias, a gente coloca junto lá.
E é muito legal porque acaba criando uma egrégora mesmo mais feminina, né? A questão da lua, a questão das magias e tudo que tá dentro desse universo feminino. Não é só o surf também. E eu falo que o surf por si só, o surf é cura, né? O surf não é terapia, mas é terapêutico. Eu falo, a mulher que surfa, com certeza, se ela for ter depressão, vai ser uma coisa muito rara. Se ela tiver o surf como o dia a dia da vida dela, e botar isso como ponta de pirâmide, por exemplo, no meu caso, né? O surf é a minha ponta de pirâmide, é a minha ponta de agenda, de tudo. Eu monto a minha vida ao redor do surf. Então, é provável que ele consiga manter essas endorfinas, essas serotoninas, essas dopaminas, Eu tudo sou a prova viva disso. alto e não sucumbir para a depressão. Eu sou a prova viva disso. Eu via isso quando eu trabalhava na piscina, né? Com hidroginástica e natação. Lá já acontecia uma magia. A mulher entra lá toda para baixo na piscina e sai meio que com a alma lavada. Só que no surf é muito mais. Porque a água tá viva. Tem um potencial eletromagnético, E bioenergético. a gente é 75% água, né? E água outra salgada coisa, ainda. a gente tá- A gente é. Tipo, quando eu entro no mar, eu faço os 4 ãos, né? Que é o meu ritual de entrada na água. E um dos ãos é a conexão, né? Eu passo pelas ondas e vou falando primeiro ão, permissão, proteção, gratidão e conexão. E essa conexão você sente lá dentro e não dá pra mencionar em palavras, não dá pra gente falar. O que você sente quando você tá surfando? O que é o surf? Ninguém consegue definir. Não dá pra entender É se é uma indefinível. religião, né? Gente, olha só a É magia. também, né? Acho que A é gente tudo tá aqui isso. conversando, né? Tá vindo um swell aí e a nossa onda tá viajando pra gente. Eu falo pra minhas alunas, a minha onda tá viajando. E quando eu entro no mar, eu já falo, vamos fazer um encontro lindo. Vai ser lindo. E eu falo com a minha onda, quando eu tô surfando, que eu vejo ela lá atrás, eu falo, vem pra mim, vai ser E lindo. quando ela Chama, vem, né? você reconhece, né? Você fala, É a minha! É minha! Aham. É minha! É, Quando e dá tudo certo. quando as meninas eram novas, eu falava assim, conta até 60. Nossa, eu faço isso até hoje. Pode contar até 60 que vai chegar. Porque aí elas já imaginavam algo vindo Vindo! pra elas, né? Cocria, né? A gente cocria. E pensa bem, a onda, se tu olhar ela da forma energética, ela é uma energia que tá ali embaixo daquela água, né? Aquela parte de cima é a parte visível, tridimensional daquela energia. Você vai dar a mão para aquela energia vai te dar prazer. Vai dançar com Cara, ela, né? Às vezes você luta um jiu-jitsu. As mas pessoas que me pagam hoje para aprender a surfar, elas me pagam para ter prazer. Sim. Eu falo, é engraçado de certa forma, mas é verdade. Porque é esse prazer E que é não a tem cura. satisfação maior, né? Não tem. Eu consegui É evoluir orgástico. no Surfar é surf. orgástico. É orgástico surfar. Eu não sei consegui vocês, mas pra mim evoluir é no orgástico. surf. Eu vivo de onda. Eu vivo de ondas. Desde 2016, né? Que eu dou aula. E quando eu comecei, a única referência que eu tinha de mulher dando aula era a Val, né? E eu evoluí dentro do núcleo feminino, porque dos encontros femininos. Porque o que eu via? Além de o trânsito no mar, né? As regras do mar é igual para todo mundo. Sim. Porém, a mulher, ela tem. Um mês tem 4 semanas. Sim. A mulher tem 2 semanas de treino. A outra é cólica e a outra, ela está Menstruação. sangrando. É. E todo mês é isso. Então, não tem como competir com os caras. Eles têm 4 semanas pra treinar todo mês, a gente tem 2 semanas pra treinar. Então, se nessas 2 Fora as semanas demandas. você tem outras demandas, você precisa de uma motivação, de uma amiga falando, vamos. Você tá na tua melhor semana, por que você não vai surfar 2 vezes por dia essa semana? Deixa pra surfar 1 vez por dia quando você estiver na semana ruim. Porque tem que surfar todo dia, né? Todo dia. Mas é o tarja preta, né? Nosso antidepressivo. Né? É o surf. E eu só queria complementar uma coisinha com relação ao surf, negócio de prancha. Que eu vejo as meninas muito preocupadas em comprar as pranchas que cabem embaixo do braço, que consegue carregar, consegue botar no carro, que consegue subir na casa. E aí chega lá fora, senta na prancha, entra no mar, né? A prancha é rosa, o leste é rosa, o boné é rosa, a parafina é rosa. Chega lá dentro, senta na prancha. Não E aí consegue. você pergunta assim, e aí quantas ondas você pegou? Ai, não peguei nenhuma, mas valeu, foi legal, tava no mar. Eu Falo, tirei galera, foto pro Instagram. vamos parar de romantizar a ineficiência. Vamos parar de romantizar a ineficiência. Hoje eu sou a fomentadora do surf feminino, sim, mas o surf eficiente. O que é um surf eficiente? Ah, mas entrar dentro do mar já tá bom.
Tudo bem, você surfa uma vez por semana, né? Com a maioria dos meus alunos. Você entra dentro do mar, você faz aquela terapia uma vez por semana, beleza. Mas vamos parar de sentar na reserva, vamos pra linha, né? Vamos jogar. Sim. Surf eficiente pra mim. Ficar no banco uma vez por semana não rola, né? Porra, você vai pro jogo, pô. Porque o equipamento não é adequado. Galera, vamos pro longboard, vamos apostar em tamanho de prancha, que isso vai fazer o surf sair da mediocridade e entrar na eficiência. Não, e tem cada prancha pra cada mar. Pra cada mar. Tem que ter um kiver, não tem jeito. Não tem tipo, jeito. não existe Cardoso com uma prancha sem curva de bico. É quase um bico do Aladim. Que é outra coisa pra pegar joaca grande. Mesmo tamanho, são 2 mares totalmente diferentes. Tem que ter um kiver. Você quer curtir. Mas, igual, se você é longboard, né? Por exemplo, no meu caso, o meu kiver é uma 92, uma 94, uma 96. Mas as rabetas mudam. As rabetas mudam. As quilhas mudam. Assim, ó, sempre tem uma interação minha com os professores, né? Então, com a Val já aconteceu, dela indicar, pô, essa daqui é iniciante e tal, vim aqui, escolhi uma prancha, né? Com o Felipe Canose também, com a Comigo Lucha também, uma aluna dela comprou um fanboard que eu tinha acabado de pegar para mim, estava encantado, que é um Dodge V8, tá até aqui, peguei uma nova até. Então aí, essa conversa, ela falou assim para mim, não, essa prancha é para essa aluna. Pode ter certeza, né? E ela teve sucesso com a prancha. Então, essa relação, esse bate-papo, né? Como evoluiu, gente. Como evoluiu. Então, vocês podem contar comigo. E outra coisa que eu acho também, assim, o aluno, principalmente esse surfista de uma vez por semana, né? Não ficar muito preocupado em comprar prancha nova, mandar fazer. Não. Meu, vamos reutilizar. Usada, Tem muita prancha. Vamos muita reutilizar. prancha boa. Muita prancha Porque boa. a prancha é um material extremamente poluente, a gente sabe que não tem reciclagem. Pô, vamos usar essas pranchas, vamos comprar prancha de segunda mão até você ter know-how e conhecimento para mandar fazer a tua própria Porque prancha. machuca muito também as pranchas. Quando você tá aprendendo, você machuca muito as pranchas. Então, não é... O chá, vamos lá. Onda grande, o medo, a aflição, né? Como que é isso, essa adrenalina? Porque a gente mesmo, quando às vezes rema numa onda maiorzinha, já dá aquela, não vou. Eu falo uma coisa assim, ó, graças a Deus que no mundo vieram pessoas como a Usha, né? Porque assim, ó, se no universo para ter o equilíbrio, cada um tá no seu lugar, graças a Deus que ela veio com essa parte de pegar onda grande. Porque para mim já não ia dar certo, né? Mas eu acho que o lance é a expressão, né? Que nem você falou. Não vale você chegar e ficar sentado no mar, ficar no banco, né? Porque daí você tá expressando o que ali? Você tá se oprimindo. E isso vai gerar doenças, isso vai gerar frustrações. Então, assim, quando a gente fala de coragem, a gente tem que falar da dualidade das emoções, né? Então, a coragem, na escala lá dos hertz, das emoções, das energias, ela tá no meio. Ela tem 200 hertz. Aí a iluminação, né, a consciência, o estado de consciência é de 700 a 1000. O medo, eu até botei aqui anotado, o medo ele tá com 100 hertz, né? A raiva, ela tá com 150 hertz. É mais do que o medo. É mais do que o medo. A vergonha é lá embaixo, é 20. É a última. É a última. É a vergonha, aí tem o medo, aí tem a raiva. Então você passa pela raiva para conseguir a coragem. E a coragem é a metade. Acima da coragem, você tem sentimentos de alta vibração, né? E abaixo da coragem é baixa vibração. Então, não tem como falar da coragem sem falar do medo, que é o oposto, né? Ou da depressão, a tristeza, né? Que a tristeza é 75 Hz. Nossa. Então a raiva ela ainda tá acima da tristeza, ela tá acima do medo. E quando a gente fala de expressão, é lindo a gente falar de expressar amor, expressar gratidão, seus sentimentos maravilhosos. Mas quando você tá ali na depressão, você não consegue atingir isso. Então pode buscar essa raiva, né? No meu caso, eu saí de Mato Grosso do Sul, eu tive uma relação... Eu tenho relações conturbadas, né? Eu tenho uma irmã gêmea, eu falo que eu já brigava dentro da barriga. Amor e ódio ali, sabe? Então,
Aconteceu situações na minha vida onde eu tava com vergonha, deprimida, e aí você escolhe, ou você oprime a tua raiva, fica aquele queridinho que todo mundo te agrada, e aí fica boiando, esperando tua vez, né? Ou você é reativa, e aí você libera, expressa essa raiva de forma violenta, seja violenta com os outros, ou consigo mesma, às vezes usa droga, né? Não que o antidepressivo da pessoa que fica quietinha não seja droga também, mas se machuca. Ou você expressa essa raiva com performance. É uma expressão da performance, né? Que eu acho que foi aonde eu acabei indo pro Mar Grande. Porque eu tinha muita raiva dentro de mim. Que era o que me tirava da depressão. Então... Só que aí a gente vê que acima da raiva, o degrauzinho acima da raiva, tá a neutralidade, que é a afirmação. É você ficar neutro. É você aprender a silenciar. É o começo do confiar em Deus ali, sabe? E aí você consegue atingir ir subindo na escala e chegar no estado de consciência, de conexão, né? De acreditar que vai dar tudo certo. Né? Então, eu acho que é muito sobre isso, tem estudos sobre isso, sabe? Então, eu não quis. A minha mãe, desde pequena, era assim: dá umas gotinhas homeopata pra ela, sabe? A minha mãe me internou em clínica, sabe? Porque eu fazia uso da maconha. Só isso. Eu nunca, bebida, álcool nunca me pegou, sempre fui hiperativa mesmo. Só que eu tinha muita raiva dentro de mim. Só que eu nunca expressei essa raiva de maneira violenta. Sempre foi dentro do esporte. Só que chegou um momento que era tanta raiva do mundo que a capoeira já não aguentava mais. Os desenhos não aguentava mais. A música não aguentava mais. Eu tinha que expressar de outra forma aquilo que eu tava sentindo. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei na Praia do Cardoso... no Farol de Santa Marta, que foi onde eu me consagrei vice-campeã brasileira, né, que tem uma história muito legal com aquela praia. Primeira vez que eu entrei naquela praia, foi quase como um suicídio. Eu tava sem colete. Eu acompanhei. Eu tava com uma 6,5, os caras tava tudo de 10 pés. Tava Cardoso quebrando atrás da ilhota lá. Já tá uns 4 metros. Né? Não sei se 4, mas mais de 3 tinha. Tinha uns 4 metros. Onda maior, eles tinham uns 4 metros. E aí os caras, teus amigos junto, não deixaram, os pescadores não deixaram eles entrar, eu entrei escondida e varei a arrebentação escondida. Quando eu cheguei lá fora, o cara tava de colete assim, olhou pra mim e falou: o que você tá fazendo aqui? Eu falei: só vim fazer uma oração, já tô saindo. E agora? E aí eu fiquei lá e aí eu comecei a ver os caras dropando com aquelas pranchas gigantes, colete, Jet ski? Não, sem jet, não tinha jet, era só a remada. Na segurança, né? Não tinha nem jet ski na segurança. Por isso que os caras não deixaram ninguém entrar. E eu entrei escondida, foi quase... Só que ali foi aonde eu saí da raiva e eu encontrei a coragem e a afirmação e falei: aqui é meu lugar. De repente eu quero voltar pra areia. De repente eu quero continuar nesse mundo. Se for pra pegar onda grande. E como é que tu saiu? Saí, esperei a série passar. Passou umas 3 séries. Aí eu comecei a sentir o medo, né? E aí eu falei: não, vou esperar a série passar. Quando a série passou, eu saí remando igual louca. Aí veio uma onda, um espumão, assim, que eu só olhei pra trás e falei: quebra, né? Que eu tava sem... Só não quebra em cima, né? só não quebra em cima. Eu tava sem colete. O que eu fiz? Eu não queria perder a prancha, eu joguei a prancha pra frente, coloquei meu cotovelo em cima da quilha, assim, né? A quilha pra baixo, mas não no deck. Fez um jacaré. Tipo, pra eu não embicar, pra prancha escapar pra frente, qualquer coisa. E ali eu grudei. Aí o jiu-jitsu chamou ali a capoeira, a luta, e fui sair na areia já. E aí daí eu fui atrás de tudo usado, colete, ganzeira, falei: é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei, aí eu lembro que o Vini dos Santos falou pra mim assim, eu só me ferrando no Cardoso, né? Puxa, você não vai pegar Cardoso, é uma escada. E como que tem esse lance do Big Surf? O Gui Ferreira me ajudou muito.
sabe? O Chicão lá do Rosa. Todo mundo, o Alemão de Maresias no Towin, assim, ele é muito mestre. Tem tudo, né? E eu a única mulher que surfa ali, então eu aprendi com os homens. Tu não tinha feito Towin ainda quando tu foi pra esses mar aí? Nunca. O Towin foi depois? Foi depois. Eu lembro que o Capilé, eu fui no evento do Capilé, e ele falou assim, eu fiquei sabendo que você pega umas ondas grandes. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas eu gosto da remada. Aí ele, o Towin é escola pra remada. Vou fazer você evoluir 4 anos em 4 treinos. Aí ele me convenceu. Hoje eu piloto, hoje eu amo o Towin também. Mas assim, a remada é minha grande... Eu nunca vou deixar de remar. É onde meu diferencial é a remada. Você foi vice-campeã Na remada. brasileira Na remada. na remada. Uhum. E eu acho Fiz que uma eu pinéia quando eu peguei... vi a onda da Usha, fiz uma pinéia. A hora que ela dropou, eu fiz... Eu só respirei de novo. Quanto tempo que fica embaixo d'água? Ali na remada você fica mais tempo porque você só usa colete de flutuação, né? No Towin você é muito rápido porque você usa o inflável. Só que o Towin, quando você infla o colete, você se afoga com o colete, você se afoga no seco. Então é meio... A gente tá falando aqui, batendo esse papo, então a gente vai inserir algumas imagens, né, Renato? Vai entrar depois ali, você falando dessa onda. Eu acho, eu até queria... desafio se tem alguma mina que pegou uma maior onda na remada. No Towin também, pelo que mediu lá, parece que do Brasil a maior onda do Towin foi a que minha. te chacoalhou lá? Qual das? A de Itacoatiara? Itacoatiara. Então, Itacoatiara... Ali você pegou uma onda grande, né? Então, parece que aquela lá foi a maior onda surfada por uma mulher no Brasil. De face, né? Tinha quase 10 metros. Quase 10 metros. Vale a pena, galera. Essa onda, dá uma olhada ali, ó. E o que aconteceu? Puxa Zucarelli e Itacoatiara. Eu com a minha raiva, né? Eu vi o vídeo. Mas imagina o tamanho da raiva, né? Imagina o tamanho da raiva. Mas o que aconteceu? No brasileiro da remada, eu tava muito querendo o primeiro lugar. E eu segurei o primeiro lugar até os 9 minutos finais. E aí chegou, faltando 9 minutos, virou a bateria, eu fui pra segundo lugar. E eu fiquei no veneno. E já fazia quase um ano que eu não treinava Towin. Tava muito focada na remada. E aí abriu um campeonato Itacoatiara. E aí eu falei, eu quero competir, porque as meninas que competiram comigo no Cardoso ia estar Itacoatiara, e eu queria a revanche. Que revanche, né? Chegou lá, meu Mas lá Deus. era Towin. Lá era Towin. Daí, eu não tinha nada. Eu não tinha colete, eu não tinha prancha, eu só tinha a oportunidade. Eu cheguei lá, eu saí pedindo tudo emprestado. Graças a Deus que a galera do Big Surf é muito unida. E eu lembro que o Alemão de Maresias me emprestou a prancha dele. E ele falava assim, essa prancha é muito pesada pra você não vai conseguir fazer curva nela, Usha. Eu falo nos meus cursos que cada detalhe faz a diferença. Outra pessoa que a gente pode convidar pra vir aqui é você, Alemão. Nossa, chama. Alemão, a gente teve uma relação muito grande na Salt Salt, ele foi atleta da Salt Salt na época. Alemão surfou uma das maiores ondas na Ilha dos Lobos, quando poderia surfar, depois interromperam, né, no Rio Grande do Sul, e o Alemão é um cara que a gente pode estar trazendo aqui para o nosso podcast. Tá? O Yankel da Dylan, né, das pranchas da Dylan, ele foi assim, era para ele ser meu piloto, ele foi quem me abraçou nessa causa do Towin. Não, Usha, você é braba, vamos. Só que na bateria dele ele teve um acidente. Ele era dupla com o Alemão. E aí ele não pôde pilotar pra mim. Daí ele falou, não, vou te botar com o melhor piloto. Foi lá e falou com o Felipe Cesarano, que é o melhor piloto. E eu lembro que o Felipe Cesarano naquela... E aí o Alemão me emprestou a prancha, porque o Yankel pediu pra ele. E o Alemão me emprestou muito contrariado. Ele falou, eu falo que cada detalhe faz a diferença. E você tá pegando uma prancha que não é pro teu peso, que não é pra hoje. Nem eu usaria essa prancha hoje. E aí Alemão, eu só tenho a oportunidade. Por favor. É agora. É agora. Vai. Eu vou pegar essa prancha é pra onda. Essa prancha é pra mar muito maior que esse. Eu falei, então eu vou pegar a maior do dia. Falei pra ele. No veneno. Legal. Daí. E eu lembro que eu peguei 3 ondas antes daquela. E eu falei, nossa,
filho da mãe, o alemão tinha razão. Essa prancha tá muito difícil, eu não conseguia manobrar a prancha. Tremia que era. Não, ela era muito pesada. Tem as 3 ondas lá, eu não conseguia jogar pro lado, né? E você surfar... A prancha de towing, ela era pequena. De towing, pequena, mas com lastro, mas exatamente. muito pesada, Tipo, tinha que ter a metade do porque peso. Você coloca o peso na prancha, né? A prancha de towing, elas são todas iguais. Parece o guarda-roupa da Mônica. Tá ligado? É tudo igual, só muda o peso. Então, você já surfa, você tem que ter a sua prancha de towing. Você tem que saber tua medida, você tem que saber tua... Só que eu não tinha, eu fui de ônibus, foi mó perrengue. Eu fiz baquinha pra ir, eu só não queria, eu tava no veneno. Fez esse movimento pra você, foi bem legal. Você vê, né? É expressão mesmo. Aqui na loja a gente tem o pico da baquinha, né? Então, sempre que acontece alguma situação adversa com alguém, de doença e tudo mais, a gente traz pra cá e acaba colaborando bastante, assim. No surf é muito isso, é uma família, né? Eu nunca tive o apoio da minha família. Nunca. Meus pais, nunca ninguém da minha família é do surf, realmente, assim. E meu pai é do parapente ainda. Mas o meu pai, assim... Ele não deixou nada de material faltar pra gente, mas ele deixou faltar compreensão, diálogo, carinho, faltou outras coisas, né? E o resto, tudo que faltou na minha família, eu encontrei na família do surf. Total. E assim, especial no Big Surf. Eu lembro que nesse dia na Itacoatiara, eu não conseguia manobrar a prancha, eu voltei, eu tava mal, meu ombro doendo, porque pra esquiar, doía o ombro, porque a prancha era muito pesada e tava muito vento. Então, aí eu olhei pro gordo e falei, Felipe, vamos segurar a prioridade, eu quero a maior do dia. Eu não vim aqui pra pegar o ouro, não tenho nem mérito pra pegar o ouro no towing, que eu já tava quase 1 ano sem treinar towing, só focada na remada. Eu quero pegar a maior do dia, eu quero dar o recado, eu quero mostrar que eu tô na disposição, que eu quero pegar a maior do dia. Aí ele, sério, Ucha? Nossa, tá, então vamos esperar. Aí veio. Aí ele, essa é a maior do dia, essa é a onda perfeita. Vamos, e a gente tava na prioridade. Na hora que ele começou a ir pra onda e ela começou a crescer, ele olhou pra mim nos últimos segundos assim e falou, Ucha, puxa o colete antes de tomar o caldo, que se você desmaiar, eu te acho. Ai, Aí eu, tá bom. Consolo. Olha só, galera, a determinação da Ucha, né? Então... Tem que ser mais doido que você. Vocês vão ver que tudo é possível, né, Val? E a Tudo confiança, possível, né? a confiança. Nos caras, são os caras do melhor do mundo ali. Mas fora isso, por trás tem toda uma preparação, tem né? tem todas as questões. Não, e a visualização. treinamento. A visualização no Cardoso, na remada, eu visualizei muito aquela direita. Eu fiz o que eu visualizei. Quando eu visualizava lá em Itacoatiara, eu só conseguia visualizar girando com o lip. Ui! Nossa. Girando com o lip. Ui! Aí, liguei pro Gui Ferreira, que você comentou dele. Gui, eu não tô conseguindo nem meditar, eu não consigo pegar a onda no tubo nem meditando. Só tinha tubo, porque Itacoatiara é só tubo fechando, e eu não via um abrindo. Falei, Gui, nem na minha imaginação eu tô pegando esse tubo. Aí ele falou assim, desce reto. Então, ó, quem fala da onda que eu desci reto é culpa do Gui Ferreira e do alemão de Maresias. A prancha era do alemão e a instrução era do Gui. Mas desceu e segurou a onda. Não, e aquela foto ali, de verdade, aquela foto ali... Agora eu não quero nunca mais uma foto daquela, agora eu quero dentro do tubo. Daquele tubo. E você, Marina, pra gente concluir, quer fazer algum comentário? Ah, não sei. Não sabe? Não. Já falou tudo que você queria falar? Ah, eu queria falar depois que a Val falou, das mulheres, né? Quando eu tava em Noronha, não tinha muita mulher que surfava. Assim, era eu e minhas amigas. E minhas amigas estavam aprendendo, então elas aprenderam a surfar lá. E aí era muito legal eu estar junto com elas, incentivando e dando apoio pra elas, para que elas estavam começando. E era isso, tipo, a gente se apoiava, mas lá também o crowd era menor, né? É uma ilha muito menor do que aqui. E os caras também ajudavam muito mais a gente. Acho que todo esse apoio, assim, faz a diferença. E também estar junto com mulheres dentro do mar faz muita diferença. Às vezes eu tô sozinha e tipo, tem que segurar a bronca lá, porque não é fácil. Mas acho que é isso. Se tiver uma mulher, já faz toda a diferença, né? Por isso que eu gosto de ir pro Madeiro, né, levar minhas meninas pro Madeiro, porque lá 90% são mulheres. Lá os homens são minoria.
Lá, Aonde que é isso? No Peraí, Rio deixa eu Grande do anotar. Norte. É no Rio Grande do Norte, do lado de Pipa. Mas é uma praia para longboard. Para longboard. Até quebra grande de vez em quando, mas é longboard, é bem gorda, onda bem gorda. Então, Bom. lá só tem mulher na. Vamos lá, galera. 3 ondas. Laje do Jax, em Pissarras. Pissarras? É um secret em Aqui em Pissarras. Pissarras? É mesmo? Nossa. Olha só. Vão me matar porque eu falei da laje. Tudo bem, é para poucos. E assim, é pra poucos, porque parece um bando de faca apontando pra cima, assim, fica 1 quilômetro, não vai, você só tem que ir remando, Aham. é pra poucos mesmo. Assim. E assim, é tanta laje lá que você tem que saber onde é o pico, Legal. mesmo que você não, é Essa é a difícil. primeira. A segunda Cardoso, né, Cardoso, que é legal. meu e a terceira é Joaca, é isso? Joaca, com certeza, Joaca. Joaca. Que segura onda grande aqui, que eu acredito, Cardoso e Joaca, que segura realmente uma onda abrindo grande. Cardoso e Joaca. E você? Eu de longboard de surf, Barra da Lagoa primeiro, óbvio, né? A casa, Aí eu tenho 2 ondas de Santa e tenho 2 ondas de fora. Barra da Lagoa, Itapirubá Norte, Aham. no sul, e Gravatá, lá de Navegantes no norte. E tenho Praia da Macumba no Rio e Você já falou Madeiro. 10 praias aí, cara. Não, mas é que não tem como, são 5. São 5. Macumba. Respeita a minha história. Tá bom, é lógico. Você, Marina. Ai. Eu gosto muito da Guarda, aquela esquerda. Pô, né? a Tem também, guarda. o- Nossa, é agora eu muito fiquei bom. na dúvida, hein? Surfei na Agora eu fiquei na Nossa. dúvida. Já falou. Guarda é a guarda. Surfei na Falou. Eu guarda. aprendi a surfar na guarda. Eu vou falar só a esquerda, porque, né? Aí tem, lá em Noronha, né? Não pode ficar de fora. O Abras, que é uma esquerda, assim, que é perfeita também. É fundo de pedra, é super raso, mas, nossa, é muito bom. Assim, ó, deixa eu só fazer um comentário. Calma, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Não vou me perder. Tá, Guarda, tá. Ah, tem Palma de Floripa, né? Eu gosto muito da Joaga. Ah, mas a Barra também, ela falou. A guarda e a Joaca, eu acho que elas parecem muito a guarda e a Joaca. Ah, é que eu acho que a guarda mais esquerda, a Joaca, às vezes vem uns direitão, é, monstro. Mas eu gosto da esquerda que vem, tipo, atrás da pedra, assim. A maior A dor clássica que eu da dei na minha Joaca, vida claro. foi aqui na Barra. Tinha 2 pontos naquele dia e só tinha eu e ela dentro d'água. Lá no canto. Aqui. Ai, não, é essa aqui, a do farol. Eu amo essa onda, não tem jeito. Eu gosto Não, mas muito. no dia que a gente pegou aquelas ondas grandes, que tava grande aqui pra Olha mim. só, Eu gosto Foi com muito. ela. Eu gosto muito. vamos aqui concluir. Falei 5. Instagram das minas, da escola, Surf de bem. surf de bem aqui na Barra da Galera, Lagoa. surf do bem, todo mundo pensa, Surf de bem. surf do bem. Surf do bem é um projeto do Rio de Janeiro, de surf adaptado, como aqui, né, o Sem Fronteiras. E a galera direto me marca nas coisas dele, só que eu não sou surf do bem, eu sou surf de bem, porque o meu Ok. nome é Valéria de bem. Bem, Tá no nome. Tá no é o nome. nome. Val, obrigado, querida. Obrigado, João. Muito massa. O Insta da Usha. Puxa. Puxa Big Wave. Aê. Já foi uma bruxa. Adorava puxa. Eu gostava do Puxa Bruxa, Tudo bem. mas aí... Big Wave, tem que Big ser. Wave. Quando eu liguei pra Uxa, eu falei, É uma expressão com- me fala aqui uma coisa, como é que eu vou te chamar? Uxa Bruxa, Uxa Marúcia, Uxa Zucarelli, Uxa Big Wave. Big Wave. Claro. Então, Acho que vai obrigado ser pelo Uxa Big carinho. Wave. Muito massa a sua presença aqui. Obrigada. Faz um tempão que a gente não se via, mas a conexão é grande, né? Valeu, muito obrigado. Marina, O meu Instagram é pessoal, mas é marina.lancas de lanças e eu posto minhas coisas dentro da água. Massa. De biologia. Sigo, os mergulhos de Noronha foi massa. então é isso. Agradeço. Obrigada a você. Vai ser Eu nosso tenho um arpão, segundo não sei se você podcast. Não sei se E vamos quebrar tudo. E ó, galera, você tem essa galera, bichinho. os machão de plantão. Vamos respeitar as meninas, vamos Respeita dar as força, respeita as meninas, porque, pô, surfar com as meninas é muito legal, tá? A gente deixa um dia pra elas, depois já ter surfado suas 3, 4 Não é horas. deixar uma, é só respeito. Não, não, Tem vez, Dá pra tem entender vez. isso, entendeu? A regra é clara, tem vez. Então, às vezes, não adianta ser o cara legal aqui fora tal, e lá dentro a gente já tem Se alguma for rabiado, repense. Você não tá muito fominha? É isso aí. Pegar a minha onda. Então, valeu, muito obrigado. Obrigado por tudo, Filha, Joãozinho. te amo. Puxa, obrigado. Valeu, Val. obrigado, João. Valeu.
E aí, galera, espero que tenham gostado aí do nosso podcast. Obrigado pela atenção, né, pela sua presença também, dos participantes. Agradecer aqui alguns parceiros aqui da Go Longboard da loja, né? Sexwalks, as Parafinas, Santec, as quilhas da Pavani, né? Equipamento da Lessing, do nosso amigo Rodrigo. E é isso aí, galera. Espero que vocês compartilhem aí, que curtem, né, bastante os nossos podcasts, e só tende a crescer, né? A gente vai fazer bastante bate-papo, né, dentro do nosso Papo é Long. E é isso aí. Agradecimento geral, boas ondas. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu.